Que a paz de Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. A partir de agora nós vamos voltar ao nosso estudo do livro Céu e Inferno, a aula número 11. E nós vamos ver as causas do receio da morte. Dando continuidade então a esse nosso estudo hoje, nós estamos estudando, como já falamos, o livro Céu e Inferno e no capítulo 2. E hoje nós falaremos sobre as causas do receio da morte, como já havíamos falado. E nós iremos ler alguns parágrafos dessa lição linda, maravilhosa, que Kardec nos traz, confortadora e animadora, para que nós possamos compreender a ideia de Kardec e dos espíritos com relação a esse receio. Então, aqui no item 1 do capítulo 2, depois da morte, Kardec nos diz o seguinte, o homem, qualquer que seja o grau da escala a que ele pertença, desde o estado da selvageria, tem no sentido o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles de quem estamos saudosos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode acontecer que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontre tanto apego às coisas da terra? É um tão grande receio da morte. Pois é, meus irmãos. Então nós, todos os dias, estamos fazendo essa viagem. Todos os dias, em todos os momentos, nós estamos voltando à nossa realidade espiritual, ao mundo espiritual. Quando nós colocamos o nosso corpo para que ele possa recuperar as suas energias físicas. No sono, No sono, nós saímos do nosso corpo físico e voltamos para o mundo espiritual. Então, nós, espíritos, vamos retornando à nossa origem, ao mundo espiritual, levando os nossos gostos, as nossas aquisições, e lá vivenciando aquilo que mais nos atrai. Enquanto nós estamos aqui no corpo físico, nós retornamos aqui ao nosso corpo. Nós esquecemos, quando voltamos aqui para o nosso corpo físico. Então, existe em nós, por essas idas e vindas, existe em nós sim, como Kardec fala ali, aquelas lembranças que estão lá no nosso íntimo. Aquelas reminiscências do mundo espiritual. Essas reminiscências, evidentemente, elas irão se tornando cada vez mais claras. E quando nós vamos adquirindo uma evolução moral mais adequada, vamos assim nos aprimorando moralmente, aí então compreenderemos mais sobre o mundo espiritual. E a correlação do mundo espiritual com o mundo do encarnado, ela se torna mais fácil. E nós iremos então comentar nos parágrafos seguintes desse livro, desse belo livro. Então aí Deus, como Kardec, coloca para nós e nos oferece o instinto de conservação. Já ouviu falar dele? Instinto de conservação. Como nós falamos aqui anteriormente, que nós estamos ainda com o nosso desenvolvimento moral ainda bastante precário. Muito precário, embora estejamos muito acima do que quando nós aqui chegamos nas nossas primeiras encarnações. Melhoramos um pouquinho, poderíamos dizer. No entanto, nós ainda não possuímos, não adquirimos esses conhecimentos, tais que nos permitam entrar em relação com o mundo espiritual. E ao voltarmos para o corpo físico, continuamos agindo da mesma forma que deveríamos sempre agir, ou seja, usufruir as coisas materiais para o nosso crescimento moral também, para o nosso aprendizado, que é a função da reencarnação. Essa, e nos aprimorarmos em todos os sentidos, em função até também com esses conhecimentos. Então nós vamos tomando esses instintos, eles mais próximos da razão, e nunca perderemos o nosso instinto. Nosso instinto de conservação, em função desses esquecimentos. Nós é que ficamos com medo de morrer. Falou ali Kardec que nós, ao pensarmos
os nossos amados no momento em que chega a morte, o instante da morte desses companheiros que amamos, né, que sofremos terrivelmente, né, por isso, sofremos muito, porque é como se nós estivéssemos perdendo alguém que nós amássemos e sem a possibilidade de nós reencontrarmos. Então nós temos medo, nós não queremos morrer. Está presente a bondade de Deus, a justiça de Deus para com todos nós, porque se nós não sabemos exatamente qual é a utilidade da nossa encarnação, e aí nós vamos vivenciando as dores físicas, as angústias inerentes às nossas escolhas, e nós vamos passando por momentos extremamente complicados, e nós não queremos de forma alguma morrer. Nós não queremos morrer de forma nenhuma. Se nós tivéssemos o conhecimento de que voltamos para o mundo espiritual, e lá nós livrarmos das nossas dores, né, sem entender isso que eu acabei de falar para vocês, a importância de estarmos no corpo físico. Nós vamos negligenciar e íamos essa grande oportunidade. Então aí perderíamos, né, essa grande oportunidade de estarmos aqui no mundo físico. Então aí está presente o amor de Deus para com todos nós, nos proporcionando o esquecimento da nossa vida enquanto desencarnados, ou enquanto fora do corpo físico, para que nós, de certa maneira, valorizemos a nossa estada aqui na vida corporal. Então, em função desse esquecimento do nosso passado, como espíritos desencarnados, nós trabalharemos com mais afinco, nós estudaremos, nós nos esclareceremos, nos aprimoramos, né? As nossas escolhas da vida, devido às angústias que a escolha equivocada nos traz. Então é uma valorização da vida, da nossa vida, aqui como encarnados, com o passar do tempo, com os esclarecimentos. Nós vamos entendendo melhor a nossa missão como espíritos, lá no corpo físico. Na verdade, que nós não somos missionários, mas nós temos algumas missões como espíritos. Nós temos a missão de educar a nossa família, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, né? Nós temos essa missão de educar aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, e faz parte dessa nossa missão educá-los, conduzi-los para o bem. Então, a partir do momento em que nós vamos penetrando com os nossos pensamentos o mundo invisível, o mundo dos espíritos, esse medo vai desaparecendo e nós vamos compreendendo claramente que nós somos imortais, que aqueles que nós amamos não se separaram de forma alguma, de forma nenhuma de nós. Estaremos ligados constantemente, ligados com eles sempre, né? O amor sempre nos aproxima. Só no momento do sono físico que nós nos desligaremos e nos ligaremos todos os momentos a partir desse instante que pensamos em nossos amados. Nós vamos poder ter encontros com esses nossos seres amados, né? Vamos desligando aqui do mundo físico e através do sono, ao desligamento, nós teremos esses encontros. E por aí vai, né, meus irmãos? É uma ligação entre mortos e vivos. Ela é comprovada do grande amor de Deus para com todos nós, porque senão sofreríamos terrivelmente. Seria um sofrimento incalculável. Então é a partir do instante que nós tomamos consciência dessa ligação e que não iremos de forma nenhuma, não estamos separados um dos outros, nós continuaremos trabalhando para a nossa melhora.
E esse objetivo é do corpo físico para nós aqui como ferramenta de trabalho. Então as religiões, elas acabam trazendo para nós os dogmas, ou seja, as respostas que nós procuramos e não encontramos. Então essas dúvidas acabam influenciando fortemente sobre o temor da morte. Faz com que nós, por não obter as respostas nos tormentos, nos tornemos incrédulos. E a religião muitas vezes ela faz maior número de incrédulos do que propriamente daquelas pessoas que acreditam, que entendeu que é fundamental aqui, por exemplo, fundamental a doutrina espírita, porque ela é racional. Nós acreditamos, nós temos certeza de forma racional, não porque alguém veio e nos falou e não nos explicou, mas nós compreendemos porque recebemos as respostas com todas as provas racionais, né? Mais da possibilidade desse intercâmbio. E para nós é um conforto, né? É uma consolação. Agora, meus irmãos, nós iremos passar por um pequeno pausa para nos encontrarmos na próxima aula, né? Nós convidamos todos a lerem aqui o livro Céu e Inferno nesse tema, que é sensacional, né? Refletir sobre ele. Nós continuaremos mais no nosso próximo encontro. No próximo encontro, né? Nós continuaremos a esse tema, tá bom? Bons estudos.